Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou o Dan Torres. Tema de hoje: posso fazer cardio no dia de pernas? Essa é uma dúvida de muitas pessoas e muitas pessoas acabam errando também. Bom, primeiramente eu vou usar o termo pernas, que é mais popular, tá? Porque academicamente falando, pernas é do joelho para baixo. Mas vamos considerar perna é da coxa até os pés, ok? Bom, vamos lá. Primeiramente, depende do cardio. É um cardio que trabalha apenas perna, membros inferiores? Ou é um cardio que trabalha somente membros superiores ou trabalha os dois? Bom, para ficar mais fácil, eu vou dar o exemplo apenas de membros inferiores, tá? No caso, esteira, por exemplo. Esteira, pode ser também escada, cross, trabalha mais os membros inferiores, ok? Uma outra coisa, o pessoal fala muito cardio no pós-treino. Mas, pessoal, cardio também é um treino. Ele pode durar menos que o treino de musculação, ok. De repente dura 20, 30, 40 minutos. De musculação dura uma hora e meia. Mesmo assim, né, no caso, cardio também é um treino, tá ok? Já respondendo a pergunta, se pode fazer cardio no dia do treino de pernas, a resposta é sim. Mas preferencialmente é melhor você fazer o cardio após o seu treino de membros superiores. Então, assim, o cardio, ele feito após o treino de pernas, ele não vai acabar com os resultados do treino de pernas, tá? O pessoal pensa, vai catabolizar, não vou conseguir hipertrofiar as pernas, porque logo na sequência eu fiz um treino de cardio. Não, isso daí não tem nada a ver. Essa é a primeira coisa que vocês têm que colocar em mente, que não atrapalha em nada. Porém, é melhor que faça após o treino de membros superiores. E eu vou estar explicando para você o porquê e vários fatores que dependem, que de repente você pode até fazer antes do treino de membros superiores, ou fazer o treino de perna e na sequência fazer o treino de membros superiores. Porque veja bem, todo treino é catabólico. Então, quando você vai treinar membros inferiores, por exemplo, você vai catabolizar, independente se você fizer o cardio depois do treino de pernas, ou antes, ou fizer em outro dia. Só que todo treino é catabólico, só que isso não tem problema nenhum. Porque aqui você treinou, aí você vai catabolizar após o treino, depois você vai recuperar e supercompensar. E aí você obtém resultados com relação ao ganho de hipertrofia, força e até mesmo resistência. Se você tiver que fazer cardio no mesmo dia de pernas, no mesmo treino, é melhor você fazer em horários diferentes. Quanto mais espaçado, melhor. Então, por exemplo, você pode fazer de manhã musculação e à tarde cardio, ou de tarde musculação e de noite cardio, ou inverter, né? Primeiro cardio e depois musculação. Então, quando você dá esse espaçamento de tempo, você vai conseguir tanto render nesse primeiro treino, seja ele de membros superiores ou cardio, como nesse aqui. Então, esse espaçamento ele é muito importante com relação a qualquer objetivo que você tenha, falando em performance, em resultados, né? Se você for fazer 2 treinos e você tem o costume de usar pré-treino, principalmente nesse dia que é treino de perna, porque você precisa dar mais prioridade, porque é mais cansativo, você tem mais dificuldade, aí você pode dividir a dose. Metade da dose no primeiro treino, seja ele de cardio ou pernas, e a outra metade no outro treino. Ou, se você tem como prioridade treino de pernas e não tanto cardio, então só toma o pré-treino antes do treino de pernas. Então, respondendo à pergunta, se você pode fazer cardio no dia do treino de pernas, depende de vários fatores e eu vou falar algum deles para vocês. Então, por exemplo, depende se você vai caminhar ou correr na esteira. Se você vai caminhar, é bem mais tranquilo, né? Você fez o treino de pernas, já está bem fadigado as pernas, só que aí você vai fazer o treino
de cardio caminhando, então fica bem mais tranquilo. Agora, se você for correr, você vai ter muita dificuldade, né? O seu treino de cardio não vai render tanto, você vai ter muito mais dificuldade em fazer na mesma velocidade ou fazer o mesmo tempo que você está acostumado a fazer, seja ele 20, 30 ou 40 minutos ou mais. Então, isso dá uma diferença muito grande. Depende também da intensidade do treino de pernas. Suponhamos que você faça um treino com muitos exercícios e todos eles até a falha muscular. Conforme eu já falei aqui no canal, o ideal é sempre treinar até a falha muscular. Caso vocês tiverem dúvidas sobre outros temas que eu fiz aqui no YouTube, é só procurar Dan Champions mais tema. Então, se você fez um treino com muita intensidade, né, até a falha muscular, você vai ter muitas dificuldades em fazer um treino de cardio. Muita dificuldade. Principalmente se você for correr. Aí se torna quase que impossível. Vocês que já treinaram pernas com muita intensidade até a falha muscular, vocês podem ver que é difícil sequer descer as escadas. Quiçá subir as escadas, né? Por exemplo, você vai fazer escada em vez de esteira, ou até mesmo esteira, elíptico, cross. Então, assim, pessoal, não dá, fica muito difícil. Também depende muito da prioridade do aluno. Suponhamos que o maior objetivo dele, com relação à musculação e cardio, seja a melhora do VO2 máximo, porque o esporte dele favorito é a corrida, é onde ele tem mais prioridade. E ele faz musculação para melhorar os resultados da corrida, assim como também os treinos de cardio na academia. Só que a prioridade dele é cardio, né, é corrida. Nesse caso, ele deve fazer o cardio primeiro, né, porque como ele quer melhorar as marcas dele, né, tanto seja velocidade da corrida, seja resistência, então ele deve primeiro treinar o treino de cardio e depois o treino de pernas. Agora eu vou dar um exemplo de um aluno que vai prestar o TAF, Teste de Aptidão Física. Suponhamos que ele esteja bom no exercício de barra fixa, porém, no cardio ele não está tão bom. Nesse caso, ele tem que priorizar o quê? Para ele poder passar no teste? O cardio. Então ele faz primeiro o treino de cardio e depois treinos como, por exemplo, barra fixa ou qualquer outros treinos em que não seja a prioridade. Agora, se o objetivo do aluno for queima de gordura corporal adiposa, hipertrofia, definição muscular ou até mesmo ganho de força, aí o melhor é primeiro fazer o treino de perna e depois o cardio. Porque se ele tem como esse objetivo, né, ganho de força, hipertrofia, definição, se ele faz o cardio primeiro, quando ele for fazer o treino de pernas, ele não vai conseguir fazer com a mesma carga, com a mesma intensidade, vai ter dificuldade em fazer até a falha, vai ficar bem mais difícil. Isso vale também se o aluno tem como objetivo hipertrofia, definição, etc., de membros superiores. Então ele faz o treino de membros superiores e na sequência ele faz o cardio. Então, pessoal, não há necessidade de fazer o treino de cardio após o treino de perna. Mesmo que você tenha grande objetivo de também queimar gordura corporal adiposa. Porque assim, suponhamos que o aluno ele tem como objetivo 2 horas de cardio na semana. Tá? Essas 2 horas de cardio, tanto faz elas serem divididas em 2 ou 3 treinos. Então vou dar um exemplo aqui de um aluno que treina A, B e C. Sendo que o treino A é membros superiores, o B é inferiores e o C é superiores também. Ele pode estar treinando 1 hora de cardio após o treino do treino A, né? No treino B, que é membros inferiores, ele não treina cardio, e no treino C, que é membros inferiores, ele treina também 1 hora. Ou seja, 1 hora mais 1 hora dá 2 horas. Agora suponhamos que esse aluno tem como treino A, B, C e D. Sendo que o A é membros superiores, ele pode treinar 40 minutos. No treino B também membros superiores, treina 40 minutos. No treino C, ele treina perna e não treina nada de cardio. E no treino D, faz o treino de membros superiores e 40 minutos de cardio.
Então teve 3 dias de cardio aí, 3 vezes 40 minutos, dá 2 horas, então dá na mesma. Então não tem por que jogar 20, 30 ou 40 minutos que seja no treino de perna, né? Fazer cardio no treino de perna. Não há por quê. É só saber fazer as divisões do tempo de cardio em cada treino de membros superiores. Então isso é de modo geral. Mas depende muito, pessoal, depende de muitos fatores. Então agora eu vou dar um exemplo de um aluno meu, inclusive, né? Que o objetivo maior dele era jogar futebol. Ele jogava todos os sábados. E aí, nesse caso, como é que eu elaborei o treino dele? Então, assim, eu joguei o treino de pernas dele na terça. Por quê? Porque aí ele consegue descansar entre uma partida e outra. Então, ele treina futebol no sábado. Domingo, ele não treina perna, nem segunda, terça ele treina, aí quarta, quinta e sexta não treina perna. E o cardio eu jogo na terça, aí nesse caso sim, ele treina a perna e na terça mesmo ele faz o treino de cardio e na quarta também. E aí, entre sábado e terça, ele vai descansar, entre quinta e sábado ele também vai descansar. Nesse caso, então, ele vai ter muito mais performance no futebol, porque o treino de futebol, quando a pessoa ela pensa em grande competitividade, não necessariamente ser jogador profissional, mas ela tem como grande prioridade melhorar o seu rendimento no esporte, né, no futebol. Então, quando ela treina futebol no sábado, ela fica muito cansada, membros inferiores, até segunda-feira. Por isso que nesse caso eu jogo treino de perna na terça. Então, existem vários métodos de incluir o cardio nos treinos da semana. Então, conforme você já sabe, eu trabalho com assessoria esportiva. Caso vocês quiserem me contratar, na descrição tem um link. E lá você vai encontrar todas as informações referente ao meu serviço. Ah, e também dou aula de personal trainer para quem quiser. Bom, pessoal, este foi o tema que eu preparei para vocês hoje com tanto carinho e amor e dedicação. Espero que tenham gostado. Peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda bastante a produzir cada vez mais vídeos e melhores para vocês. Se você gostou desse vídeo, também deixe o seu like. Aproveitando também, ative o sininho, assim o YouTube sempre irá lhe avisar quando eu fizer vídeos novos. Então, pessoal, já sabem, vamos que vamos? Vamos para cima?